Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. De onde você navega, meu irmão, mostra que você existe, prova que você não é apenas mais um na multidão. Mande um sinal de fumaça. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta, onde o bordão diz: passou meio século, 100 é a meta. 40, 50, 60, por aí vai. Esse é o canal do homem coroa, do homem experiente, do homem que tem histórias para contar. Afinal, existe um antigo ditado que diz: quem velho não quer ser, jovem ainda já começa a perecer. Portanto, se você chegou até aqui, certamente você tem histórias para contar. Este é o canal da melhor idade. 40, 50, 60 e por aí vai. Este é o canal para você abrir o seu coração e dar asas à sua imaginação. E hoje, meus irmãos, mais uma vez comentando futebol, aqui no quadro Futebol, a bola e o craque, um caso de amor. Porque cada brasileiro tem o futebol na veia, o futebol corre no sangue. E quem de nós que não gosta de futebol? E hoje acabamos de ver o jogo da seleção do Diniz, porque fica até sem jeito falar seleção brasileira. Realmente uma seleção fraquíssima, onde logo no início acharam oportunidade ali e o Martinelli, bom jogador. Martinelli, eu penso que ele merece continuar sendo aproveitado. Ele já demonstrou, é um bom jogador, habilidoso, veloz, chuta bem, cabeceia bem, jogador completo. Eu dou crédito sim ao Martinelli. E numa jogada do Vini Júnior, ele meteu para dentro e foi só. E foi só o que essa seleção do Diniz fez. Daí em diante, praticamente só deu Colômbia. E aí entrou em cena um nome, que certamente, a partir de hoje, ficará gravado na história futebolística da Colômbia e uma lembrança, talvez de certa forma, amarga para o torcedor brasileiro. Eu diria que não muito, porque ele fez o gol ou os gols numa seleção que, infelizmente, não diz realmente o que é o futebol brasileiro. Porque é uma seleção que a gente percebe que mal convocada, mal treinada e, infelizmente, não representa o futebol brasileiro. E aí nós vimos simplesmente o Luiz Dias, jogador que até passou por uma tragédia, teve o pai sequestrado e ficou vários dias aí naquele tormento, naquele sofrimento. E por incrível que pareça, né, com o pai no estádio, a gente pôde ver aquela vibração, aquela emoção diferenciada. Talvez que somente o jogo de futebol possa nos proporcionar. Que é alguém, um coroa, ver ali o seu filho, né, dando para ele a glória de saber que ele renasceu, né, e teve como presente ainda ver o seu filho fazer 2 gols num jogo que para eles lá ganhar de uma seleção considerada brasileira
é o máximo, é a glória. Então teve esse capítulo à parte nesse jogo. Mas foi um jogo em que Luiz Dias arrasou desde o primeiro tempo, desde o início do jogo, depois desse gol do Martinelli aí. Era Luiz Dias partindo para cima, chutando, cabeceando, infernizando ali os zagueiros do Brasil ali. Né? O Marquinhos, o outro zagueiro lá, o Magalhães. A seleção está aí, totalmente diferente de uma realidade que se pede o futebol brasileiro. Nós tivemos 2 laterais lentíssimos, praticamente não vão ao ataque, não marcam, não saem para o jogo, quando saem, saem desastrosamente. Nós tivemos uma zaga fraca, literalmente batendo cabeça, pois os 2 gols da Colômbia, os 2 gols do Luiz Dias foram de cabeça, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Nós temos um meio-campo que não cria. Nós não temos um meio-campo criativo. Nós temos um ataque inoperante. Ninguém viu Rafinha jogar, ninguém viu Rodrigo jogar. O Martinelli fez aquele gol no início e entrou João Pedro. Quem conhece João Pedro? Eu imagino que muitos de nós não conhecíamos João Pedro. E quantos centroavantes nós temos aqui no Brasil? Estão aí fazendo gol no Campeonato Brasileiro, fazendo sucesso. Jogadores já de larga experiência, inclusive, que não precisa ter experiência internacional. Eu penso assim, se o jogador é bom, se o jogador mostrou que é craque, que ele merece algo mais, uma oportunidade lá em cima, que é realmente uma seleção, então tem que se dar oportunidade a esse jogador. Mas nós temos aqui no futebol brasileiro jogadores tarimbados. Poderíamos ficar aqui pelo menos 3 minutos citando centroavantes matadores, centroavantes finalizadores, cabeceadores, de bons chutes, habilidosos, velozes. Temos variados tipos de centroavantes aqui jogando no futebol brasileiro, e vai se convocar um Gabriel Jesus machucado, um jogador que já provou que não tem condições de disputar a Copa do Mundo, jogou 2 e parece que não fez nenhum gol. Um centroavante não fazer nenhum gol. Aí me traz um João Pedro, que eu repeti, a maioria de nós aqui certamente não conhecíamos João Pedro. São apenas alguns nomes que a gente cita para ilustrar essa fase terrível dessa seleção do Diniz. E nós vimos simplesmente a Colômbia com vontade de jogar, com vontade de ganhar o jogo, realmente. E um jogador que estava numa noite iluminada. Um jogador que foi presenteado com 2 gols maravilhosos de cabeça. Um jogador que esforçou o jogo inteiro. Um jogador chamado Luiz Dias, repito, que serviu para mostrar para muitos torcedores brasileiros que nós estamos num caminho sem volta, porque já caímos para 5º lugar na colocação das eliminatórias. Claro, existem jogos e jogos pela frente, mas pela frente, o próximo jogo
é simplesmente a última campeã do mundo, a Argentina, que perdeu hoje em casa para o Uruguai, sim. Mas a gente sabe que a Argentina está jogando o futebol certinho. E Brasil e Argentina sempre foi um clássico. Brasil e Argentina sempre foi um jogo duro, um jogo pegado. E do jeito que essa seleção do Diniz não está jogando, como é que vai enfrentar uma Argentina? O que a gente espera de um próximo jogo Brasil e Argentina? Será que existe alguém que acredita em milagres? Que de repente, daqui a 5 dias, que esses jogadores vão se entrosar e vão mostrar que realmente merecem a camisa da seleção brasileira? Seria maravilhoso, é um sonho. Mas a gente sabe que futebol não é assim que se faz. Futebol precisa de tempo, treinamento, responsabilidade. E nós, infelizmente, estamos aí numa fase de futebol de seleção que dá calo nas vistas a gente ver essa seleção jogar. Uma jogada esporádica ou outra ali. Mas hoje, simplesmente, a Colômbia tomou conta. E para o próximo jogo aí, é uma incógnita. Tira o treinador, mudam-se jogadores. A gente sabe que a seleção está convocada, essa aí. Seleção do Diniz. Vamos ter que conviver com essa seleção aí, sabe-se lá até quando. Mas, de repente, até a própria classificação para a próxima Copa do Mundo já está, de certa forma, ameaçada. Se formos levar em consideração que hoje estamos em 5º lugar na tabela. Mas, meus amigos, o que vocês acham dessa seleção? Vocês têm alguma esperança na seleção do Diniz? Qual é a opinião de vocês? Escreva nos comentários, deixe o seu like, compartilhe essa nossa conversa informal. É papo de torcedor, é papo de esquina, papo de boteco. Eu sei que cada um de nós temos uma opinião. Essa é a minha. Uma seleção que não mostrou ao que veio. Esteve em campo. Mas quem jogou com vontade e ganhou o jogo foi a Colômbia. Jogador iluminado, Luiz Dias, dando de presente ao Coroa, seu pai, a vitória com esses 2 golaços. Foi o que de bom nós vimos nesse jogo, Colômbia e Brasil. Porém, por outro lado, é interessante que cada torcedor brasileiro tenha mais esse jogo para analisar e entender que existe alguma coisa errada. Que não se pode, como que se convoca um jogador machucado? Como que se convoca jogadores que a gente, o torcedor, praticamente a maioria do torcedor brasileiro nem conhece? Sendo que aqui no próprio campeonato nosso, campeonato brasileiro, está cheio de jogadores que já provaram a sua qualidade. Meus amigos,
É papo de torcedor, papo de boteco, papo de esquina. Aqui é conversa informal. Aqui cada um de nós damos as nossas opiniões como simples torcedores que somos, mas cada torcedor é um técnico. Portanto, escreva nos comentários, você ainda acredita que essa seleção possa vir a jogar futebol? Esperamos que sim, porque somos brasileiros e acreditamos sempre que, de repente, um ou outro talento se destaque aí e a gente venha pelo menos a ter uma melhoria para se classificar nessas eliminatórias. Vocês sintonizado aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.